Se existe uma coisa que muitas pessoas não entendem totalmente quando o assunto é Mortal Kombat, são os reinos e as raças que existem no multiverso. Então hoje vamos explorar todas as raças e reinos canônicos. E devo dizer que vocês vão se surpreender muito com algumas informações nesse vídeo. Para começarmos a entender o que são reinos, primeiro precisamos entender o que é o One Being, ou o Grande Ser. Eu já mencionei ele em diversos vídeos e entrei em detalhes completos no vídeo de Onaga, mas esse vídeo aqui vai ser tão completo quanto, então se preparem. No início de tudo, existia somente o Grande Ser, uma entidade cósmica que nós ficamos sabendo pela primeira vez em Mortal Kombat Deception. Ele é considerado o progenitor de todos os reinos de Mortal Kombat. Shawn Kittelsen falou em um podcast sobre o Grande Ser e a origem de tudo, e vou botar aqui na tela para vocês entenderem melhor. So, at the dawn of time, in the MK universe, there was the One Being. Yep. Now, how do you imagine the One Being like existing? Is this like a celestial body? Is this like just an intangible concept in like a Lovecraftian sense? Like The One Being is the sum and totality of everything. It's all matter and all energy that can neither be created nor destroyed. Great. It's all of it, and it's all together. And to create anything in existence requires like these little bits of the One Being to kind of like pull. Kind of said that at the dawn of time there was the One Being and the Elder Gods. But the thing that you brought up when we were talking was that the One Being created the Elder Gods. The Elder Gods are also a part of the One Being. Yeah. Well, the One Being, so the One Being is everything. Right. And then the One Being gradually allowed for existence by creating these various entities. And the Elder Gods are some of those entities, but the Elder Gods mostly apply to things that are matters of terrestrial phenomena. Right. They don't govern the laws of the universe. They don't govern the laws of physics. That's where the Titans come in. The Titans are the actual forces of nature, and the Elder Gods are like subservient to that, and that they are the systems that run below the macro systems of physics and reality and time. So the hierarchy is like the One Being creates the Titans. Did the Titans create the Elder Gods, or did the One Being so the One Being then also creates the Elder Gods, but in the hierarchy they're below the Titans? Yeah, they're filling in roles. So like the One God or the One Being, there is nothing but the One Being, and then the One Being allows for existence to happen by creating Kronika and by creating other Titans. And now that those Titans exist, now there's things like time, so there can be movement and narrative, progression. Originally, there's one realm. And the one realm is comprised by the One Being, and it's run by all of these different systems. And the Elder Gods are one system, and then right above them, like the operating system, is the Titans. And then the Elder Gods are subroutines that keep everything tidy and working. And the One Being, when the Elder Gods and some of the Titans overthrow the One Being, and that's kind of I think the thing that we probably never talked about as much, or because it's all brand new, is that the Titans and the Elder Gods want to break apart the One Being to create all these different realms. Interesting. So Shao Kahn's whole MO is like, it's not just make Outworld great again, it's kind of make one Being great again. Como podemos ver, antigamente só existiam os deuses ancestrais e o Grande Ser inicialmente, porque isso foi retconizado. E depois os titãs foram introduzidos na história, então eles estavam desde o início e também ajudaram na guerra contra esse ser massivamente poderoso, pois o Grande Ser se alimentava da essência dos deuses ancestrais e dos próprios titãs. Mas eventualmente, os deuses e os titãs acabaram derrotando, entre aspas, o Grande Ser. E em esforços para enfraquecer o poder quase infinito dele, os deuses ancestrais separaram a consciência e o poder dele, e isso acabou se tornando os 6 reinos. E é claro, para fazer isso, eles usaram as tão conhecidas armas Kami Dogos. As 6 Kami Dogos
Esses artefatos criados pelos deuses continham também a essência do grande ser. Então se criou uma lenda que decretava que se um indivíduo quisesse poder supremo, ele deveria obter todas as 6 Kami-Dogos, mais o amuleto sagrado de Shinnok, que secretamente na linha do tempo original é a Kami-Dogo secretinha. Então o indivíduo poderia moldar toda a realidade e existência em uma única singularidade, tornando o portador próximo ou se tornando literalmente o grande ser em poder. Mas como esse ser divino ainda está consciente, seres como Shao Kahn e Onaga faziam a vontade dele sem saber, e tudo que eles faziam, sem saber, é claro, era para acordá-lo, pois se todos os reinos fossem unidos novamente, então o grande ser acordaria e tudo deixaria de existir. Com exceção, é claro, do vazio que já já vamos entender. Na segunda linha do tempo, as Kami-Dogos se tornaram adagas, que provaram o sangue do grande ser. Então, elas se tornaram bem mais fracas em comparação aos artefatos cósmicos de antes. Mas acredito que é possível ter uma base bem grande sobre o conceito inicial dos reinos. E que tal, antes de virarmos nossa atenção aos mortais, nós olharmos para o reino primordial que existia antes de tudo, o vazio, e depois vamos olhar diretamente para as divindades de Mortal Kombat. O vazio é referenciado como um desvio para os céus, onde os deuses ancestrais residem. O vazio representa o espaço branco do universo, apesar de sua aparência real permanecer desconhecida. A única maneira canônica que sabemos de chegar ao vazio é ou ser banido por Kronika ou utilizar um tornado de almas. Esses tornados são passagens para as almas dos falecidos e são descritos como possíveis portais para o vazio, alcançáveis através da libertação dos espíritos agressivos dentro deles. Então você pode deslizar até a inexistência. O vazio inclusive retornou em Mortal Kombat 11, onde o trio Maravilha foi enviado para o reino após se recusarem a ajudar Kronika a criar sua nova era. E o trio, embora pudesse observar os eventos que antecederam a batalha final na fortaleza de Kronika, eles eram impotentes para intervir. Inclusive, até os próprios deuses ancestrais podem acessar o vazio e ficar observando todo o multiverso e todos os seus acontecimentos. Após a derrota de Kronika para Liu Kang, o selo que prendia o trio no vazio foi quebrado, o que lhes permitiu retornar ao presente através da ampulheta. Uma característica muito interessante do vazio em ambas as linhas do tempo é, como eu disse, de você poder observar tudo que acontece no multiverso, mas você está fora e não pode intervir de forma alguma. Os deuses ancestrais foram capazes de observar os eventos de Mortal Kombat Deception, incluindo o retorno de Onaga e a ascensão de Dark Raiden, enquanto o trio de Aftermath foi capaz de observar praticamente tudo o que aconteceu em Mortal Kombat 11 antes da DLC. Em Mortal Kombat Deadly Alliance, a própria aliança uma vez confrontou as representações dos seus maiores desafios pelo direito de passagem pelo vazio, para que eles pudessem passar sem serem detectados para o reino da Terra. Para Shang Tsung, seu adversário também era o seu parceiro no crime, Quan Chi. E, ironicamente, Quan Chi, o seu pior inimigo, era simplesmente ele mesmo. Scorpion também conseguiu acessar o vazio em Mortal Kombat Deception, pois ele foi arremessado no tornado de almas contido no palácio de Shang Tsung pelos Onis Dramin e Moloch. E era para ele ter sido completamente obliterado pela pureza desse tornado, mas ele acabou conseguindo escapar para o vazio e foi encontrado pelos deuses ancestrais. O vazio é um reino muito interessante, mas não teve muito destaque. E que tal agora começarmos a falar sobre as maiores entidades do multiverso de Mortal Kombat? Os Titãs. Os Titãs são uma raça de seres primordiais que existiam até mesmo antes dos deuses ancestrais, outras raças e até mesmo antes dos próprios reinos. Entretanto, os Titãs surgiram depois do Grande Ser
e todos foram criados por ele. Os Titãs, entre aspas, apareceram pela primeira vez em Mortal Kombat 11, com o principal antagonista sendo Kronika, o Titã do Tempo. E temos até algumas aparições não canônicas dos outros Titãs, mas canonicamente nunca vimos outros. Mas foi referenciado muitas vezes que existem outros além de Kronika. Os Titãs, em geral, são muito superiores aos deuses ancestrais, tanto em termos de poder quanto em influência, e os Titãs controlam conceitos muito mais amplos em relação à criação, como o tempo, espaço, matéria, entre outros. Oficialmente, como eu disse, só vimos um Titã, mas a fala de Sean Kittleson meio que afirma que existem outros, o que dá a entender que eles são seres bem ausentes da criação e só ficam desempenhando seu papel nas sombras. A existência dos Titãs é conhecida por pouquíssimos. Somente seres como Raiden e Shao Kahn sabiam, e Shao Kahn acreditava na verdade que os Titãs eram fictícios antes de encontrar Kronika. Os deuses ancestrais são os seres dominantes e até mesmo podem ser considerados como os criadores dos universos, no quesito de que eles separaram o grande ser. Os reinos por si só são planos da existência, como John Tobias diz em seu Twitter. E quando alguém está unindo reinos, a pessoa está na verdade unindo planos de existência e não só planetas. Então, temos confirmação de espaço infinito em 2 reinos principais. Mas vamos ver que os outros reinos principais são, no mínimo, universos inteiros, se não espaços infinitos. Os reinos principais basicamente têm o mesmo tamanho porque todos vieram da essência do grande ser. É claro que tudo na existência veio dele, mas os reinos principais, por assim dizer, realmente podemos argumentar a favor disso. Ao contrário dos Titãs, cujos poderes estão ligados a leis governantes da realidade, os deuses ancestrais estão relacionados a conceitos mais físicos, como vida, morte e os elementos. A jurisdição deles não tem limites, enquanto outros deuses menores só têm jurisdição sobre um único reino e às vezes representam somente um elemento. Os deuses ancestrais são mais etéreos e têm poder em todos os reinos do universo. Os rostos vagos dos deuses ancestrais são vistos em Mortal Kombat 4, e a aparência de Shinnok no mesmo jogo, e até mesmo a aparência de Cetrion, sugere que os deuses ancestrais nascidos naturalmente têm pele cinza azulada e uma aparência humanoide. É claro que Cetrion e Shinnok são filhos da Titã Kronika, mas Kronika tem pele normal, então acredito que possamos aplicar a pele cinza aos outros. Outra fonte diferente de sua forma é encontrada no modo Conquest de Deception, onde um diálogo invertido afirma que, em sua forma mais pura, os deuses ancestrais se assemelham ao logotipo do dragão de Mortal Kombat. Inclusive, no final não canônico de Onaga, isso pode ser visto com muito mais clareza. A extensão exata de seus poderes permanece incerta, mas eles não são absolutos quanto eles pensavam, e principalmente como eram demonstrados nos primeiros jogos da série, visto que o poder deles foi temporariamente resistido por Shao Kahn em Mortal Kombat 9. É claro que Shao Kahn tinha absorvido bilhões de almas, mas também temos Cetrion, que foi derrotada por Jax ou Jack com a coroa. É claro que isso é muito mais um feito pro artefato, mas até mesmo sem a coroa, ela foi derrotada por Sindel com a ajuda de Nightwolf em Aftermath. Mas independentemente disso, eles continuam sendo a classe de seres mais poderosa sem ser os Titãs. E apenas os mortais mais excepcionais, como Nightwolf e Sindel, ou deuses menores como Raiden e Fujian, podem desafiá-los. Embora seu dever seja zelar e manter o equilíbrio entre os reinos, os deuses ancestrais são em sua maioria não intervencionistas e se importam muito pouco, e eu digo muito pouco, com a vida dos mortais. Mas notavelmente podemos ver esse não se importar
quando eles permitiram que Shao Kahn invadisse e causasse estragos na Terra. Isso que a Exoterra tinha perdido os 2 torneios anteriores em sucessão e só realmente levaram a sério quando Kahn tentou fundir os reinos. Eles geralmente só intervêm se o vilão do jogo representar uma ameaça existencial à existência dos reinos e arriscar o retorno do grande ser. Sua atitude não intervencionista quase os pegou desprevenidos quando Shinnok escapou do submundo e os atacou diretamente, mas devido ao seu status e às forças de Raiden derrotando Shinnok, isso foi evitado. Milênios antes, havia rumores de que eles amaldiçoaram Shang Tsung a consumir almas de outros mortais para manter sua existência, sem saber ou não se importar que sua necessidade de devorar almas mortais o levaria a descobrir a localização do amuleto sagrado de Shinnok. Eventualmente, esse conhecimento chegaria a Quan Chi, que o usou para libertar Shinnok e pegar o amuleto para si, na linha do tempo original, é claro. As habilidades de Shang Tsung, no entanto, foram ensinadas a ele por Shao Kahn séculos atrás. E graças à intervenção de Raiden, Fujin e dos campeões da Terra em Mortal Kombat 4, Shinnok foi parado. Por isso, Raiden foi recompensado ao ser promovido a um deus ancestral e, como resultado, promoveu Fujin como o novo protetor do Reino da Terra para ocupar seu lugar. No entanto, Raiden logo se livrou desses status quando a Deadly Alliance surgiu como uma ameaça para a Terra, despojando-se desse status ancestral para liderar seus amigos mortais em combate direto. E como todos sabemos, isso acabou falhando. Mas por que eu estou falando disso? Estou falando da Deadly Alliance porque a ameaça dela acabou se tornando discutível, mas quando Onaga acabou aparecendo e Raiden foi detonado, aí sim os deuses ancestrais começaram a se tornar cientes de uma possível ameaça para eles e a própria existência dos reinos, porque Onaga havia adquirido todas as Kamidogos e até mesmo o amuleto de Shinnok, e indiretamente, sem saber, ele ia reconstituir o grande ser. Então eles escolheram intervir e transformaram Scorpion no seu campeão para destruir Onaga em troca de ressuscitar seu clã. Mas os deuses ancestrais são bem babacas, e após a derrota de Onaga pelas mãos de Shujinko, os deuses ancestrais, por razões desconhecidas, ressuscitaram o Shirairyuu como mortos-vivos ao invés de humanos. Scorpion, é claro, percebeu isso como um ato de traição e se voltou contra eles. Em Mortal Kombat Armageddon, é revelado que os deuses ancestrais previram que um dia o torneio Mortal Kombat seria corrompido e que os guerreiros participantes se tornariam muito poderosos e numerosos, colocando em risco a segurança e a existência dos reinos. Eles exigiram que uma salvaguarda fosse posta em prática para evitar o Armagedon. Argus, o deus protetor de Edenia, e sua esposa, a poderosíssima Delia, ajudaram a construir uma pirâmide escondida e criaram um guerreiro elemental conhecido como Blaze, para vigiar as competições de Mortal Kombat e julgar quando seus participantes se tornassem muito perigosos. Quando chegasse a hora, Blaze chamaria, despertando os 2 filhos de Argus, Taven e Dagon, que desafiariam Blaze no topo da pirâmide. Qualquer filho que vencesse a batalha se tornaria o novo deus protetor de Edenia e receberia o poder de decidir o destino de todos os outros guerreiros. Se um irmão fosse vitorioso, os combatentes seriam destituídos de seu poder. Se o outro fosse vencedor contra Blaze, os combatentes morreriam. Então podemos dizer que os deuses ancestrais são bem incompetentes no seu trabalho. E além disso, eles não têm poder sobre os domínios dos titãs, pois em Mortal Kombat 11, os deuses ancestrais disseram que mesmo seu imenso poder era inútil contra Kronika devido ao status dela como um titã e que Raiden deveria assumir o controle da ampulheta para impedir o reinício dos tempos. Depois que Raiden retorna para consultá-los novamente, todos os deuses ancestrais foram derrotados pelo efeito
temporal de Kronika. Cetrion, a filha dela, foi poupada desse destino e acaba traindo os outros, assim como Shinnok fez, ficando do lado de sua mãe para reviver seu irmão, até que ela, no fim, conscientemente se deixa ser absorvida pela mãe. Então, em geral, podemos dizer que os deuses ancestrais são bem incompetentes no seu trabalho. Os deuses são divindades assim como os deuses ancestrais. No entanto, eles são menos poderosos e só têm poder sobre um reino ao invés de todos os reinos. Ao contrário dos deuses ancestrais, os deuses regulares parecem ser parciais em interferir nos destinos dos reinos regularmente. Por eles serem menos poderosos que os deuses ancestrais, os deuses têm limitações. Os deuses não têm permissão para participar de assuntos mortais, a menos que eles assumam uma forma mortal. Assim, para um deus participar do Mortal Kombat, é necessário que ele ocupe uma forma humana. Além disso, os deuses não podem interferir nos assuntos de outros reinos, pois não possuem nenhuma autoridade em um domínio estrangeiro, e também correm o risco de perder quaisquer poderes que tinham em seu reino nativo. Mas eles acabam recuperando esses poderes quando retornam ao seu reino em questão. De acordo com a biografia de Fulgen, em Mortal Kombat Armageddon, Raiden, depois que ele se sacrificou na Exoterra para destruir o Rei Dragão e não conseguiu, as suas energias deveriam ter se dispersado e depois se reformado na Terra. Seu espírito teria renascido sem lembranças do passado. Ele teria se tornado um novo deus do trovão, nem bom nem mal. Não está claro se os outros deuses podem fazer isso, mas eu acho que sim. E também, Raiden acabou se tornando corrompido devido à presença de Onaga. E inicialmente, falando no deus do trovão, ele era o protetor da terra. Mas mais tarde, ele entregou esse cargo para Fulgen após sua ascensão a deus ancestral. Shao Kahn também foi revelado em Mortal Kombat Deception como sendo da mesma espécie de Raiden e Lucifer, o que tornaria Shao Kahn e Lucifer protetores divinos da Exoterra e Submundo, respectivamente. Embora nunca visto, o modo Conquest de Mortal Kombat Deception indica a existência de Koshal, o deus do caos, que transformou o reino do caos no que é hoje, e ele reside no submundo, dando onis aos feiticeiros que exigem seus serviços. Mortal Kombat Armageddon apresentou Argus, o protetor de Edenia, e seus filhos Taven e Dagon são ambos semideuses, já que sua esposa Delia é uma poderosa feiticeira mortal. E no quesito de semideuses realmente não tem o que falar. Eles são meio deuses, meio mortais, têm a força de um deus e uma longevidade muito maior, como vimos com Dagon e Taven. Rain também é outro filho de Argus quando ele pulou a cerca, e ele também é um semideus, mas é muito menos poderoso que seus dois irmãos Taven e Dagon. De acordo com a biografia em Mortal Kombat Armageddon de Fulgen, ele conversou com deuses de outros reinos sobre as possíveis razões para a loucura de Raiden, pois ele não sabia que ele tinha sido corrompido. Inclusive, em Mortal Kombat Armageddon, vários finais afirmam que certos personagens se tornaram deuses ao derrotar Blaze. Por exemplo, Shiva se tornou uma deusa da destruição, Nitara se tornou uma deusa do sangue, Kira se tornou uma deusa da morte no final de Cobra, Sub-Zero se tornou um deus do gelo, e Sector se transformou em um deus sem um título exato, embora seja chamado de uma abominação de carne e tecnologia. E também não podemos esquecer Taven, que se tornou o deus protetor de Edenia, tomando o lugar de Argus, enquanto seu pai se tornou um deus ancestral. Isso é claro no final não canônico que foi retconizado com Mortal Kombat 9. Há outros deuses não canônicos representados em outras mídias. Por exemplo, os quadrinhos de Mortal Kombat da Malibu apresentavam os dois irmãos Abacus, o deus da ordem, e Zagot, o deus do caos. Raiden também foi descrito como tendo duas servas que eram deusas, chamadas Wind e Rain. O romance de Mortal Kombat de Jeff Rovin
apresentava Panku, um ser semelhante ao grande ser, de quem toda a realidade é meramente uma parte. E Tien, que foi forjado da alma de Panku, também aparecia, sem contar Shang-Chi, o deus das montanhas e rios, Yu, o deus das vias fluviais e canais, e Kuan Lin, uma deusa meio desconhecida. Já o reino do céu, como o próprio nome sugere, é o reino onde residem os deuses, e também é o destino das almas daqueles que morreram como seres moralmente justos. Nada se sabe sobre esse reino misterioso, exceto que é infinito no quesito de espaço, sendo o outro o seu oposto polar, o submundo. Conceitualmente, esse reino é a fusão dos conceitos do leste asiático e o conceito cristão de céu. O reino pode ser acessado através de um tornado de almas, e o final de Scorpion em Mortal Kombat Deadly Alliance diz que ele seria dilacerado pela pureza daquele reino, indicando que de fato seres impuros podem ser destruídos ao entrar, a não ser que seja por outros meios, como Shinnok fez. E embora essa informação seja questionável, os deuses são considerados como sendo originários dos céus. Mas isso só se refere a deuses normais e não os deuses ancestrais. Eu sei que vocês estão confusos sobre o fato de Raiden ter sido chamado de semideus durante a história, mas posso garantir a vocês que ele não é um semideus como Taven e Dagon. Raiden e Fujin não são meio-mortais, são deuses completos. Essa nomenclatura é exclusiva a Mortal Kombat 11, visto que Liu Kang, que foi a união de dois mortais com Raiden, é chamado de Deus do Fogo em Mortal Kombat 1, apesar de Kronika tê-lo chamado de semideus no jogo anterior. Então, com certeza, essa foi mais uma das peripécias do nosso malvado favorito, ou alguém que fez isso e depois mudou em Mortal Kombat 1. Também isso pode se referir ao fato de que os deuses, de fato, são os deuses ancestrais, e semideuses, entre aspas, são os deuses menores, e Taven e Dagon e Rain teriam outra nomenclatura, apesar de também serem referidos como semideuses. Enfim, Mortal Kombat 11, pessoal. A Terra é um dos reinos que foram formados depois que os deuses ancestrais destruíram o grande ser. No universo de Mortal Kombat, a Terra tem sido alvo de frequentes tentativas de conquista, porque ela é considerada como uma joia do cosmos e um importante nó de poder universal. Por causa disso, os deuses ancestrais nomearam uma divindade para proteger o reino do mal. E por incontáveis séculos, essa tarefa foi confiada a Raiden, o deus do trovão. Embora outros deuses como Fujin também desempenharam um papel muito importante nisso. Além disso, o Templo Shaolin da Luz foi formado para treinar mortais em artes marciais, para prepará-los e torná-los aptos a defender o reino do mal. E organizações como os Lin Kuei e as Forças Especiais também desempenham um papel semelhante. A Terra, inclusive, foi quase destruída há milhões ou milhares de anos atrás em uma guerra entre Shinnok e Raiden junto aos deuses ancestrais. E também foi quase destruída durante a curta invasão de Shao Kahn em Mortal Kombat 9. Como eu citei a quase destruição da Terra na luta entre deuses, precisamos falar sobre os Saurians, ou Saurianos. Eles originalmente eram nativos da Terra, onde sua civilização prosperou incontáveis anos atrás. No entanto, 65 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, sua era chegou ao fim quando a bendita guerra quase destruiu o planeta. Shinnok queria a Terra a todo custo, então ele usou seu amuleto para ultrapassar as barreiras cósmicas do reino sem ser detectado. Mas Raiden viu a traquinagem e logo depois os deuses ancestrais notaram. E o conflito entre Shinnok e Raiden com a ajuda foi tão devastador que, como eu disse, quase destruiu todo o planeta Terra. E para vocês terem uma ideia melhor,
Praticamente foi o evento Cretáceo-Paleógeno que marcou o fim da era Mesozoica e dos dinossauros. Mas os Saurians que restaram conseguiram fugir da devastação e se dividiram entre os que partiram para outro reino, conhecido como Zaterra, onde tentaram reconstruir sua civilização e conseguiram prosperar por um tempo, e aqueles que decidiram se refugiar na Terra Oca e resistiram no subsolo sem interferência. Eventualmente, as garras de Shao Kahn chegaram no reino de Zaterra, e o reino foi facilmente conquistado, como muitos reinos antes dele, e as terras dos Zaterranos começaram a se fundir ao próprio reino de Shao Kahn, enquanto os Raptors foram levados à extinção. E Raptors e Saurians são praticamente a mesma coisa, e somente pouquíssimos seres dos Saurians sobreviveram. Entre esses sobreviventes estavam Reptile e Chameleon. O primeiro dos dois decidiu servir Shao Kahn, enquanto o último pretendia se vingar da destruição de sua espécie. Em Deadly Alliance, Nitara presenteou Reptile com uma lâmina Kirehashi, um artefato de Zaterra, como um presente de sua aparente bondade. O final de Armagedon de Reptile mostra outra mulher Saurian, possivelmente a matriarca morta há muito tempo da raça, que Ed Boon confirmou que desempenharia um grande papel na restauração da raça Saurian em jogos futuros. E é claro que isso nunca aconteceu. E falando em sociedade matriarcal, qualquer Saurian que se afaste da influência da matriarca ou de um substituto lentamente começa a perder sua capacidade de parecer humano. E vimos isso com o próprio Reptile na linha do tempo original. A saliva dos Saurians é composta por poderosos fluidos corrosivos que podem queimar facilmente através do aço ou da carne humana. Em uma linha do tempo alternativa de eventos, um possível resultado levou Reptile a se voltar contra Shao Kahn e eliminá-lo. Depois disso, ele forçou Shang Tsung a usar os poços de carne para restaurar a raça Raptor ou Saurian. E depois de muitas tentativas agonizantes, ele conseguiu criar os filhotes que eram leais a Reptile. E eventualmente, eles invadiram a Exoterra, eliminando todos os Tarkatans, Shokans e Centaurians que se opuseram ao governo dele. E é claro que isso não é canônico, mas é algo interessante para ver sobre essa raça. Agora, a outra raça predominante que aparece no Reino da Terra são os humanos, a segunda raça inteligente a evoluir no planeta, e compartilham as características mais básicas com as pessoas e organizações de outros reinos. Eles tendem a ter uma vida muito mais curta e não são tão adaptados à magia em comparação a outros reinos. Porém, em termos de tecnologia, a Terra é a mais evoluída sem dúvidas, visto que Kotal Kahn ficou maravilhado até mesmo por ver uma bomba atômica. A maioria dos personagens de Mortal Kombat pertencem à raça humana, embora muitos deles sejam completamente sobre-humanos e tenham habilidades místicas, como a habilidade de controlar o fogo. Em geral, em termos de magia, como eu disse, os humanos não são tão poderosos assim inicialmente, e são comumente chamados de terráqueos ou Earthrealmers. Geralmente, aqueles que vêm de outros reinos são aqueles que possuem os poderes e características mais sobrenaturais. E por possuírem uma alma, eles foram o alvo do esquadrão de extermínio de Shao Kahn e da devoração de almas de Shang Tsung. Os humanos também são os únicos responsáveis em todo o Reino da Terra por repelir as forças da Exoterra e salvar todo o reino. Existem várias facções dentro da raça humana, algumas das quais realmente se voltaram contra a Terra e formaram alianças com a Exoterra. Os Lin Kuei provavelmente são a facção mais reconhecida dentro da raça humana, e embora eles próprios possuam qualidades sobre-humanas e a capacidade de controlar o gelo, eles não têm um histórico muito bom de defender a Terra, especialmente quando se trata de Bi-Han, que quase entregou o reino de bandeja para Shinnok. Também temos os lendários Shirai Ryu, que foi formado por um Lin Kuei renegado conhecido como Takeda,
que usou todos os conhecimentos que aprendeu com os Lin Kuei e modificou eles, e então criou os Shirai Ryu. A agência de investigação do mundo exterior, na verdade, se formou a partir de humanos normais, em uma tentativa de repelir Shao Kahn do Reino da Terra, depois que ele invadiu e eliminou muitas pessoas. E é claro que temos as forças especiais, mas as principais facções criminosas no Reino da Terra são o Dragão Vermelho, que foi criado pelo semideus edeniano Dagon, e um grupo renegado que saiu do Dragão Vermelho e acabou se tornando o Dragão Negro para ser o oposto do Vermelho, que foi liderado por Morihei Ueshiba. Sim, o criador do Aikido criou o Dragão Negro em Mortal Kombat. A história conhecida da Exoterra remonta a milhões ou milhares de anos atrás e aponta para Onaga, o Rei Dragão, como seu primeiro governante conhecido. Embora ele eventualmente fosse suplantado por Shao Kahn, ambos compartilhavam a mesma visão: expandir a Exoterra tomando outros reinos à força. Involuntariamente, ambos estavam sendo controlados pelos ecos do grande ser. Devido ao resultado do despotismo exibido por ambos os imperadores, a Exoterra sempre está em constante estado de turbulência, embora mais sob Shao Kahn do que sob Onaga. E a Exoterra é um reino bem grande e muitas vezes hostil, com paisagens variadas, devido à sua natureza como um reino composto que abrange uma quantia desconhecida de reinos conquistados e fundidos por Shao Kahn. Suas paisagens primárias parecem consistir em terras áridas, vastos desertos, cavernas derretidas, poças de ácido, florestas densas com rostos animados, templos e santuários sinistros, sem contar altos picos de montanhas misteriosas. Já no quesito da Exoterra ser um deserto, isso aconteceu puramente porque Shao Kahn teve que sugar toda a vida no planeta, no caso as plantas, para se sustentar após destronar Onaga. A Exoterra possui muitas raças poderosas e temíveis, sem contar monstros mortais. Pequenas aldeias podem ser encontradas espalhadas pela paisagem, e assim como Edenia, o reino fervilha com magia. No entanto, além das cidades de Lei Chen e Zunkara, nenhuma metrópole real foi vista na série. Com base nas poucas cidades e vilas que foram vistas, tanto a arquitetura quanto a cultura material da Exoterra apresentam fortes semelhanças com as culturas do leste asiático e do Oriente Médio. A Exoterra também abriga uma cervejaria especializada no vinho da Exoterra, um dos favoritos do mestre Borraicho. Muitas vezes há rumores entre muitos habitantes da Exoterra que o vinho de arroz do Reino da Terra envergonha o vinho da Exoterra. Os habitantes da Exoterra também têm meios bem incomuns de viagem e usam dragonflies como a forma mais rápida de transporte pelas vastas extensões da Exoterra. Isso sem contar que a Exoterra tem feitiçaria e até mesmo já teve dragões. Existem muitos desses transportes voadores que eu mencionei, e cada um desses transportes tem seu conjunto de destino para certos lugares. Agora, em termos de seres nativos da Exoterra, temos, é claro, os exoterranos, que são praticamente idênticos aos humanos da Terra. Só que os exoterranos têm uma expectativa de vida maior e um talento muito superior para a magia. Os únicos exoterranos que vimos até agora são Borraicho, Li Mei, Reiko e Scarlet. Os Shokans são criaturas grandes, que superam os humanos em tamanho e possuem força sobrenatural. Como uma criatura composta, eles combinam as características de dragões e exoterranos, assemelhando-se a humanos musculosos de grandes dimensões, com olhos de dragão, línguas bifurcadas semelhantes a lagartos, escamas reptilianas, principalmente nas costas, 4 braços cujas mãos têm apenas 3 dígitos, cada uma com unhas pretas, e apenas 2 dedos em cada pé, também com unhas pretas. Em geral, os Shokans são meio dragões
e meio homem ou exoterranos. E Shokans dessa raça são conhecidos como Dracos. Mas existem outra variação racial, a linhagem Tigrar de classe baixa. Goro e Shiva são da linhagem Draco, enquanto Kintaro é da linhagem Tigrar. Sua civilização e sociedade são estruturadas sob uma monarquia com um rei e uma rainha governando seu povo, e eles passam as suas preocupações de Kuatan para Shao Kahn. Em geral, os Shokans são uma raça prestigiosa dentro da Exoterra, e Shao Kahn vê eles como aliados fundamentais no seu exército. O herdeiro dessa raça geralmente é um príncipe na linha de sucessão ao trono. Caso o sucessor do rei não esteja apto a assumir as responsabilidades dos Shokans, um pequeno campeonato é realizado e o vencedor se torna o novo rei, caso eles estejam sem um governante. Entre os Shokans existe uma regra mais importante que todas as outras: a sobrevivência do mais forte e implacável. A gentileza é proibida na raça Shokan. Eles são organizados em termos de monarquia baseada em clãs e compartilham uma rivalidade feroz e amarga com os Centaurians. A hostilidade entre essas duas raças é tão grande que em Mortal Kombat Armageddon, os Shokans lançaram uma maldição contra toda a raça Centaurian, removendo suas patas traseiras e transformando eles em minotauros. Goro, Shiva e Kintaro são todos os Shokans que vimos aparecer na série, sem ser os figurantes do exército que apareceram na HQ. E falando em Centaurians ou Centauros, eles são uma raça muito semelhante à lenda dos centauros que existe na Terra, na qual se baseiam seus corpos, agilidade, comportamentos e até sua ferocidade. Eles são caçadores renomados e guerreiros muito poderosos, e têm rivalizado violentamente com os Shokans há anos. As duas raças competem pelo favor de Shao Kahn, e embora ele pareça encorajar essa animosidade até certo ponto, ele não permite que ela se transforme em uma guerra aberta que possa ameaçar a já tênue estabilidade de seu reino. Motaro é o único membro da raça Centaurian que vimos, além, é claro, dos figurantes Centaurians que vimos no início de Mortal Kombat 3. Porém, como a Exoterra é um reino composto, existem outras raças que não são nativas ali, mas vivem de qualquer forma. A primeira delas é os vampiros, ou Moroi. Essa raça faz parte da Exoterra desde que seu reino foi anexado por Shao Kahn. Eles possuem a habilidade de viajar entre os reinos e são excelentes guardiões de registros. Ao contrário de outros vampiros fictícios, eles podem se mover à luz do dia na maioria dos reinos, embora sejam altamente alérgicos ao sol da Terra. E o reino deles se chamava Vaeternos, de onde os vampiros eram originados. E esse reino acabou sendo liberto da Exoterra por Nitara em Deadly Alliance, quando ela pegou a esfera do portal que segurava a união entre os reinos. A segunda raça já explicada, que tem poucos integrantes, é a raça Saurian. E a terceira são os Tarkatans. Anteriormente, os Tarkatans eram uma raça de guerreiros entre interespécies. Eles foram considerados uma mistura de uma raça humanoide da Exoterra e uma raça demoníaca do submundo. Isso, é claro, se tratando da linha do tempo original. Na segunda linha do tempo, Baraka diz a D'Vorah em Mortal Kombat 10 que seu reino foi conquistado por Shao Kahn. Isso pode sugerir que nessa linha do tempo, os Tarkatans tinham seu próprio reino e não eram uma fusão dos habitantes da Exoterra e o submundo como previamente estabelecido. Em geral, eles são bem conhecidos por suas proezas de combate na Exoterra, por incrível que pareça. Até mesmo Shiva, em Mortal Kombat 11, disse que essa raça é necessária para a vitória em uma guerra. No entanto, eles são frequentemente descritos como brutos sem inteligência e sedentos por sangue, que servem ao líder atualmente mais poderoso. Existem pouquíssimos casos de Tarkatans exibindo mais inteligência e astúcia, e o único que podemos dizer que realmente mostrou uma inteligência foi Baraka, que
que soube praticamente de cara que Mileena tinha feito uma armadilha para ele em um ponto do tempo. Além disso, em seu final de Mortal Kombat 9, ele é capaz de detectar o cheiro de Shang Tsung na forma de Shao Kahn, levando-o a matar o impostor e permitir que as forças de Shao Kahn reivindiquem a Terra. Isso pode, no entanto, indicar que Baraka é mais uma exceção aos Tarkatans, já que Baraka tem que botar todos na linha, pois os Tarkatans se mostram facilmente irritados e rápidos em criar uma sede de sangue sem a menor provocação. A quarta espécie são os Cryomancers. Esses seres eram nativos de Edenia, e é claro que os edenianos também estão na Exoterra, mas vamos guardá-los para quando eu for falar de Edenia. Por razões desconhecidas, eles foram banidos do reino pela rainha Sindel e tiveram que se mudar para a Exoterra. Durante o período anterior do reinado de Shao Kahn como imperador, acredita-se que a maioria da população foi exterminada e, como resultado, acredita-se que nenhum Cryomancer puro tenha sobrevivido até os dias atuais. Descendentes dos Cryomancers são vistos nos Lin Kuei, através de Frost, Bi-Han e Kuai Liang. Em termos de aparência, os Cryomancers se assemelham aos humanos, embora sua expectativa de vida real seja desconhecida. Sua característica mais marcante é que eles têm a capacidade de controlar a umidade do ar ao redor de seus corpos e resfriá-lo em gelo. Como tal, eles têm a capacidade de controlar e manipular o gelo. Inclusive, Bi-Han é dito em Mortal Kombat Mythologies que seu gelo pode chegar a temperaturas abaixo do zero absoluto, o que seria impossível, mas estamos falando da ficção, então só aceitem. Como resultado, os Cryomancers podem usar seus poderes em combate e até mesmo formar armas em forma de gelo. Além disso, alguns Cryomancers parecem ter uma cobertura de geada ou gelo se formando em seus braços. Essa característica particular pode ser resultado da idade, assim como o nível de habilidade com a criomancia, enquanto Bi-Han, que foi morto em uma idade mais jovem, e Frost, que também era jovem, não tinham esse recurso, mas é claro que isso é puramente especulação. Muito provavelmente, esta é apenas uma habilidade que Sub-Zero usa para fortalecer seus golpes. Como ele é visto sem a camada de gelo em seus trajes em Mortal Kombat Deception. Porém, um fator importante que contribui para esse fortalecimento é o antigo artefato conhecido como o Medalhão do Dragão, que possui o poder de amplificar a criomancia de um Cryomancer ao seu potencial máximo. Alguns Cryomancers mostraram ter uma pele muito pálida, que varia para um tez azul gelo, uma característica compartilhada por Kuai Liang após sua interação com o Medalhão do Dragão. E até mesmo Frost tem essa tonalidade. É possível que os Cryomancers puros compartilhem dessa característica. A quinta espécie são os Osh-Tekk, uma raça humanoide com poder sobre a luz do sol e uma aguda vulnerabilidade à escuridão. Eles são originários do reino Osh-Tekk, que foi anexado por Shao Kahn milênios atrás. Devido aos esforços de Reiko e Goro, a raça Osh-Tekk foi levada à quase extinção, sendo Kotal Kahn o único membro sobrevivente depois que seu pai, Kotal Kets, foi morto. Os líderes do Osh-Tekk são pintados com tinta azul. A sexta espécie são os conhecidos Kytinn, uma raça senciente de humanoides coloniais semelhantes a insetos, do reino da ilha de Arniek. Seu reino foi facilmente conquistado por Shao Kahn devido à sua falta de defesas, e os Kytinn vivem na Exoterra desde então. Eles crescem a partir de larvas dentro dos corpos das vítimas, emergindo delas como se fossem um casulo, às vezes segundos após sua implantação. As fêmeas adultas Kytinn possuem sangue altamente tóxico e a capacidade de excretar toxinas muito potentes de seus corpos, tanto através de suas mãos ou bocas, a ponto de permitir que pingue de suas extremidades sem se machucar. Elas podem liberar insetos de seus corpos para curar outros, devorando balas e até selando feridas.
abrir fechaduras através de uma grande quantia de criaturas, curar ferimentos aparentemente fatais, simplesmente aplicando insetos em feridas para se regenerar, ou liberar um enxame de insetos de seus corpos através de seus torsos, que tem uma fenda prontamente disponível no nível do abdômen para remover larvas chitin. As fêmeas também têm 4 ovipositores venenosos que emergem de suas costas, bem como asas para voar, e tudo isso pode ser usado em combate. Apesar dos chitin ter uma mentalidade coletiva, perspicácia e lealdade, eles são conhecidos por terem características incomuns entre os reinos. Eles também são considerados canibais, com forte gosto pela carne de sua própria espécie. Quanto mais forte for o hospedeiro dos vermes chitin, mais forte será a prole. Por exemplo, caso um chitin emergisse de um deus ancestral, ele seria quase imparável. O único chitin conhecido na série até agora é a guerreira D'Vorah, e nenhum membro masculino dessa raça foi visto até então. A 7ª espécie é a de Ferrator, que praticamente não há informações. A 8ª espécie são os Ancarians, uma espécie que era aliada a Onaga, mas que foi excluída do mapa após Shao Kahn ter conseguido o poder. Inclusive, até mesmo alguns humanos viveram na Exoterra, e até vivem, como Aaron Black, e até Kano se refugiou lá. O submundo parece ser como a Exoterra, um reino composto de milhares de camadas diferentes. No universo de Mortal Kombat, almas falecidas ou entidades que cometeram crimes graves descem ao submundo para sofrer tortura pela eternidade. Na linha do tempo original, aqueles que não tinham almas malignas ou contaminadas não podiam entrar no submundo ou ficar ali por muito tempo. Além disso, usuários de magia e seres mágicos são lentamente enfraquecidos enquanto estão nesse reino. A única exceção é para deuses e semideuses, porque Taven entrou no submundo e não teve repercussão alguma. O submundo é um nome alternativo e mais genérico para o conceito abraâmico do inferno, já que um de seus antigos governantes era Lúcifer, cujo nome aparece apenas no manual de Mythology Sub-Zero e é citado em Mortal Kombat Deception, mas ele não aparece fisicamente na franquia. É interessante notar que o submundo contém o Mar de Sangue, que é descrito como não tendo limite. O Reino da Terra é descrito como não tendo limite físico por Ed Boon em pessoa. So Earthrealm, you gotta help me out. Does it encompass like the entire universe? No. Can Mars be Earthrealm? Yes, Mars is in Earthrealm. Can we leave our solar system and still technically be in Earthrealm? Yes, we can. So where's the limit there? There is no physical limit. Então, os reinos todos, por serem comparáveis um ao outro em tamanho, no mínimo, podemos dizer que eles são bem grandes e são no mínimo universos, se não espaços infinitos. O submundo também é descrito como a região mais escura da realidade e é habitado por demônios, monstros e seres do mais puro mal. Embora as saídas e entradas do submundo sejam muito limitadas por razões óbvias, o reino teve uma história bastante tumultuada. Milhões ou milhares de anos atrás, o deus ancestral caído Shinnok foi banido para lá após a guerra, e ele era para ter sido torturado por toda a eternidade por Lúcifer. E após anos de prisão, ele conseguiu se libertar, depondo Lúcifer no processo com a ajuda de Quan Chi. Ele então reestruturou o reino para ter alguma semelhança com a Terra, o mundo que ele desejava muito tornar seu. Mais tarde, ele o usou como palco para a invasão de Edenia, mas se viu lançado nas profundezas do reino novamente depois que essa invasão foi frustrada por Liu Kang. As máquinas de guerra abandonadas de Shinnok foram então bem utilizadas por um de seus antigos acólitos, Noob Saibot. Em um sentido genérico, muitos demônios, espectros e onis são nativos do submundo, pois os seres humanos podem ser transformados neles quando suas essências descem ao inferno.
mas não está claro se o submundo hospeda de fato algum tipo de vida originária de lá. Também deve ser notado que os habitantes desse reino parecem mais humanos do que são, porque a natureza mágica do reino esconde sua natureza demoníaca. Quan Chi, na verdade, é um Oni que conseguiu dominar a magia e também teve um ótimo boost mágico por Shinnok, e ele desde sempre conseguia manter sua aparência permanentemente, mas alguns, assim que deixam o submundo, podem começar a se decompor e apodrecer. Como os habitantes do Reino do Caos, alguns seres do submundo tendem a falar ao contrário. Acredita-se que um subconjunto específico de demônios, como o Oni que eu havia dito, talvez possa ser nativo do submundo. Eles variam muito em termos de aparência, estrutura e cor, como é evidenciado por Moloch e Dramin, e parecem ser incapazes de se comunicar com outras formas de vida. Embora no modo Conquest de Armageddon, Dramin diga bem-vindo ao inferno para Taven. Seu estado primário parece ser de raiva insaciável. Uma coisa que temos que mencionar são os espectros ou corrompidos. A única diferença entre esses dois é que os espectros parecem ter uma autonomia e fonte de poder própria, e Quan Chi sempre tem uma mão em corromper os espectros. E os mais proeminentes que vimos são Noob Saibot e Scorpion. Em Mortal Kombat Armageddon podemos ver alguns espectros também que tentam impedir Taven. Já quando se trata dos corrompidos ou Revenants, infelizmente eles não são tão poderosos quanto seus colegas espectros, pelo menos inicialmente. O conceito de ambos é o mesmo, são almas ou seres corrompidos, mas os corrompidos também foram corrompidos no quesito de criar um espectro, só que os Revenants não têm autonomia sobre eles, e o poder de todos é relativo ao mestre, seja ele Quan Chi ou Shinnok. Então, se Quan Chi está fraco ou forte, os Revenants vão refletir isso, e se Shinnok estiver na Terra, então os corrompidos se tornam mega poderosos. Por isso vimos um poder altamente flutuante durante Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11. O mundo de Edenia se assemelha muito ao Jardim do Éden, um mundo muito exuberante e fértil, com habitantes que envelhecem lentamente. Edenia também é uma monarquia feudal antigamente governada pela rainha Sindel e o rei Jarod, e posteriormente foi governada por Sindel e Kitana. Os Edenianos possuem a guarda imperial edeniana e o deus protetor de Edenia é Argus. Na verdade, em Edenia existem outros deuses, mas ele é o topo dos topos. O primeiro governante conhecido de Edenia, como eu disse, foi o rei Jarod, marido de Sindel e pai de Kitana, mas ele foi morto por Shao Kahn e D'Vorah. Edenia também tem uma força militar chamada Resistência Edeniana, também conhecida como Cavaleiros Edenianos, no qual Jade é o general. É claro que existem diferenças nas linhas do tempo, pois na segunda linha do tempo eu havia dito que Shao Kahn e D'Vorah tinha matado o rei Jarod, mas na verdade foi a própria Sindel que fez isso, porque ela acreditava que Jarod era fraco e simplesmente trocou Jarod por Shao Kahn porque Kahn era mais poderoso. Já na primeira linha do tempo, ela realmente foi pega à força e foi forçada a se tornar a rainha de Shao Kahn. E Kitana só ficou viva porque Sindel praticamente usou sua inteligência para convencer Shao Kahn. E Shao Kahn também queria agradar a sua nova rainha. Edenia, inclusive, é conhecida por sua deliciosa torta edeniana, que é uma sobremesa considerada uma iguaria rara, amada por muitos habitantes, inclusive aqueles que não são nativos de Edenia, como os guardas de Shao Kahn. Edenia também é o lar das grandes e esquecidas ruínas edenianas, localizadas nas antigas terras do sul, repletas de crateras esquecidas, assim como o lar da lendária pirâmide de Argos e sua construção há muito tempo. As únicas espécies que habitam Edenia conhecidas são, é claro, os edenianos.
uma espécie muito semelhante aos humanos da Terra. No entanto, ao contrário dos terráqueos, os edenianos são descendentes diretos dos deuses. Então, naturalmente, eles possuem afinidades muito maiores com a magia, sem contar que têm uma expectativa de vida muito mais longa e um processo de envelhecimento muito mais lento. A mais jovem dos edenianos, por exemplo, tem 10.000 anos. E é claro que estamos falando da princesa Kitana, que parece estar apenas entre o final da adolescência e o início dos 20 anos no quesito de humanos. Edenianos também são conhecidos por sua beleza excepcional, e os tons de pele deles variam desde o claro até o escuro. Muitos habitantes parecem pacíficos, assim como a maioria dos humanos no reino da Terra. Mas sem dúvida, eles mostram muito orgulho em lutar pelo destino do seu reino quando chegar a hora. Edenia, como havia mencionado, teve uma grande invasão muitos anos atrás. Os melhores guerreiros do rei Jarod perderam 10 torneios do Mortal Kombat consecutivos para os guerreiros de Shao Kahn. E pelas decisões dos deuses ancestrais, isso concedeu a Shao Kahn o poder de invadir Edenia. Taven e seu irmão Dagon lutaram ao lado de seu pai e dos dragões Orin e Karo, repelindo uma tentativa de invasão de Shao Kahn no reino. Mas eventualmente, Taven e Dagon foram postos para nanar na Terra, e Shao Kahn apareceu e uniu Edenia com a Exoterra. E o mais triste de tudo isso é que somente 10.000 anos após a invasão e Liu Kang ter derrotado Shao Kahn pela segunda vez em Mortal Kombat 3, que Edenia voltou a ser um reino livre. E apesar de Shinnok ter invadido, seus planos foram frustrados por Liu Kang novamente. Então é compreensível o fato de Kitana meio que ser louca por Liu Kang. O Reino do Caos é um mundo onde o caos é praticado por seus habitantes como uma religião. Portanto, ao contrário de outros reinos, o Reino do Caos não possui nenhuma forma de governo, e os habitantes refletem a natureza caótica de seu reino e mantém a liberdade e a mudança absoluta na mais alta estima, saboreando o caos e vivendo em uma anarquia absoluta. E é o oposto do Reino da Ordem. As forças do Reino da Ordem procuram controlar o Reino do Caos e suas vastas reservas de água. De acordo com o modo Conquest de Mortal Kombat Deception, o Reino do Caos também abriga uma piscina de envelhecimento localizada em A5 do reino no final de um pequeno labirinto, que parece envelhecer qualquer um que se aventurar nela, ou os estabelece para acreditar que eles mudaram ou se sentem mais velhos. Isso foi utilizado por Shujinko. O Reino do Caos também abriga um cemitério que os habitantes consideram sagrado. Como o caos é praticado como religião, muitos templos são encontrados no reino, onde homens santos são vistos rezando em frente à entrada. O Reino do Caos possui características geográficas que parecem desafiar totalmente as leis da física, como formações rochosas flutuantes. Os habitantes usam portais altamente avançados para viajar entre as formações. Aparentemente, é dito que o reino era um mundo normal, até que em algum ponto no passado distante, o deus do caos Koshal desencadeou a tempestade, e isso foi responsável pela transformação do reino e sua fragmentação, e acredita-se que tenha causado amnésia coletiva entre os habitantes do reino. As espécies nativas desse reino são conhecidas como habitantes do caos, ou Chaos Realmers. Eles são humanoides em forma e parecem perigosos, primitivos e ameaçadores. Alguns carregam tatuagens, marcas estranhas ou expressões ainda mais extremas de seu individualismo final, como o rosto mutilado de Havoc ou sua habilidade de torcer seus próprios ossos e músculos de maneiras que seriam letais para qualquer outro ser no multiverso. Esses habitantes também parecem não temer pela vida e nem mesmo a morte, e alguns deles até se questionam se a morte realmente existe no Reino do Caos. Embora seja dito por habitantes aleatórios que
que a morte é o caos final, pois todos os sistemas são desligados e entram em colapso. Como os habitantes do submundo, os habitantes do caos tendem a falar ao contrário. Sua fala reflete sua natureza, pois quando eles falam, geralmente eles só respondem com sim, não, e respostas meio binárias. E eles odeiam receber perguntas, pois são forçados a dar uma resposta, e isso eles consideram uma forma de controle. Ao contrário dos habitantes de outros reinos, os habitantes do caos veem o ataque como uma experiência positiva. Eles também veem a aleatoriedade e a caminhada sem rumo como uma ação positiva, enquanto até mesmo algumas mulheres do reino veem isso como algo excitante. Como o oposto do reino do caos, Seido é um lugar onde a lei, a ordem e a estrutura prevalecem acima de qualquer outra coisa. O reino da ordem parece ser um mundo claro, avançado e altamente urbanizado e civilizado. Ali existem árvores incrivelmente longas que parecem crescer no fundo das estradas. A água líquida aparece de fontes apesar de não ter meios de formação, e pequenos riachos de água fluem para a inexistência. Isso pode explicar, embora não declarado, que Seido também pode ter terras baixas, ou pode ser devido às propriedades mágicas do reino. Devido à sua estrutura, muitos edifícios assentam em pesadiços estreitos, e os habitantes estão bem adaptados, pois nenhum deles demonstra medo de cair. Isso não se aplica apenas à estrada em si, mas também às casas e cabanas na área. Seido também é o lar de pedras preciosas como as joias verdes, pepitas de ouro, opalas de fogo e pedras de inverno. Cada gema compartilha a mesma cor da cidade em que está localizada e varia em valor e raridade. Por causa das políticas estreitas de Seido, o reino está sempre em guerra. O nome desse reino vem da palavra japonesa Seido, que significa estrutura ou um sistema de organização. No contexto, é usado para descrever uma forma de controle ou ordem. De acordo com os guardas Seidan, a liberdade é proibida, porque ela leva à anarquia. A anarquia leva ao caos e o caos leva ao sofrimento. Como resultado, Seido inovou em leis rígidas, tornando o reino extremamente seguro, mas muito difícil de residir. Embora muitos Seidans se sintam seguros no reino, alguns acreditam que as leis são muito severas, já que os cidadãos de Seido podem enfrentar anos de prisão por quebrar um mero toque de recolher, uma ofensa considerada menor por cidadão de outros reinos. Não se sabe se Seido tem ou não um verdadeiro governante. No final de Darius, em Mortal Kombat Deception, Shujinko menciona que existia um Senado Seidan. Isso implica que Seido é uma república, embora nada mais se saiba sobre o governo, exceto que existe a Guarda Seidan. E essa guarda é um grupo de guerreiros liderados por Hotaru, que cumprem a lei por todos os meios necessários, sendo seu maior inimigo a resistência armada, uma amálgama de revolucionários insatisfeitos com as rígidas políticas do reino, é claro, lideradas por Darius. A resistência, com táticas grosseiras, influencia outros habitantes oprimidos do Reino da Ordem a se juntarem à sua causa para se opor à Guarda Seidan. E apesar de ser um reino deveras seguro, Seido é marcado por um conflito constante entre a Guarda e a Resistência, resultando em muitos motins iniciados pela Resistência. Ambos os lados são igualmente cruéis e manipuladores em seu conflito. Até agora, as únicas espécies conhecidas que habitam esse reino são os Seidans. Eles são humanoides em forma, mas como muitas outras espécies nos reinos de Mortal Kombat, possuem maiores afinidades com a magia e provavelmente têm uma expectativa de vida muito mais longa. Eles são obcecados por estrutura e organização, o que faz com que pareçam se importar mais com coisas abstratas do que com a vida e a morte.
o que os torna, curiosamente, muito parecidos com os habitantes do caos. Apesar da visão igualitária e clara de sua sociedade, os Seidans são pessoas tensas e muitos têm reservas sobre sua casta governante, como é demonstrado pela própria resistência. Muitos habitantes estão bem adaptados à natureza de seu reino, já que muitas vezes eles parecem ocupados ou correndo para seu destino. Apesar das leis estritas, alguns cidadãos comuns ainda cometem crimes graves, como assassinato, embora nunca escapem impunes de seus crimes. E existem muitos outros reinos não canônicos, como o Reino dos Sonhos, Reino dos Pesadelos, Reino de Cristal, entre outros. Mas não tem muito o que falar deles, e talvez um dia eu faça um vídeo específico a eles. Mas em geral, isso é praticamente tudo o que você precisa saber sobre os reinos e as espécies de Mortal Kombat. Podemos dizer que depois desse vídeo, seu conhecimento de MK se tornou absurdo. Não acha? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.